Antônio Batista dos Santos é parte desta história. A gente precisa se desdobrar de uma maneira quase além da nossa capacidade. Mas como eu nunca corri de trabalho, está feito, foi realizado. – 70% das vítimas de estupro no país são crianças e adolescentes. A maior parte dos casos de violência sexual acontecem dentro de suas casas, onde elas deveriam estar seguras e protegidas. Em 67% dos crimes, o agressor é um parente próximo, um vizinho ou um amigo da família. Expor, usar ou envolver crianças e adolescentes em práticas sexuais é crime. Não seja cúmplice. Não compartilhe ou veja imagens de meninos e meninas sofrendo violência sexual. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É preciso acabar com o silêncio. Denuncie, Disque 100 ou procure o conselho tutelar mais próximo da sua casa. Toda criança e adolescente livre do abuso e exploração sexual. Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes de Rádio, TV e Internet da UFPE. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar pelas redes sociais. Mesmo com a instabilidade do governo Temer, em meio aos escândalos das gravações do empresário Joesley Batista e da prisão do ex-assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures, a manchete dos principais jornais na primeira semana de junho foi que a economia brasileira voltou a crescer. O resultado do PIB apontou crescimento de 1% no primeiro trimestre, após 2 anos de queda. Já na semana passada, enquanto acontecia o julgamento da chapa Dilma Temer pelo TSE, que absolveu a chapa, Michel Temer se reuniu com empresários no Palácio do Planalto. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, discursou que é preciso separar a crise política da economia para retomar o crescimento, ideia que tem sido repetida pelos analistas econômicos da mídia privada. Na prática, isso significa aprovar as reformas trabalhista e previdenciária. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, abre aspas, o Brasil está na direção certa. Por isso, o programa de hoje pergunta: a economia voltou a crescer? No estúdio, estamos com o professor de Economia da UFPE, João Policarpo Lima. Bom dia, Policarpo. Bom dia, Paula. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos os ouvintes. E com o jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo, que é parceira nossa aqui do programa. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos. Bom, Policarpo, para começar, é possível separar a política da economia, como, por exemplo, o Paulo Scaff, o presidente da Fiesp, pede ou solicita? Olha, eu diria que isso é, no mínimo, muito difícil, né? Pode até ser possível, mas numa situação muito particular. Mas nessa nossa atual conjuntura, eu não vejo como fazer essa separação. Na verdade, o que o discurso do presidente da Fiesp deixa parecer é que ele está preocupado em continuar com o que interessa aos empresários, que são as reformas, e não quer que as turbulências políticas e desse governo que toda hora é atropelado por fatos, né, que essas turbulências não sejam impeditivas de tramitação das reformas. Quer dizer, eu acho que no fundo é isso, como você expressou no início, na sua fala inicial. E o ministro da Fazenda também, né, o Henrique Meirelles, ele fala que é preciso o argumento do governo, de um modo geral, é que é preciso fazer as reformas para a economia voltar a crescer. Quer dizer, a reforma previdenciária iria garantir a previdência no futuro e não só isso, vai garantir também um crescimento da economia. Como é que você avalia esse argumento? O argumento passa por aí, passa pelo restabelecimento da confiança segundo
o que é dito, né? Que seria a confiança o que faria com que fossem retomados os investimentos. O que, no mínimo, é uma falácia, porque esse clima de confiança, ele tem vários ingredientes embutidos nele e as reformas vão ajudar os empresários a terem mais lucros e vão fazer com que, no caso da reforma trabalhista e no caso da reforma da Previdência, vai fazer com que o governo gaste menos com a Previdência e tenha mais recursos para garantir o pagamento dos juros e dos rentistas. Então, a coisa passa por aí. Isso, para os empresários, não deixa de ser um indicativo de que vai haver mais certeza de que eles vão continuar realizando seus lucros e tendo os rentistas continuarão sendo beneficiados, mas não garante que eles vão fazer investimento, que vai haver uma retomada do crescimento. Isso pode até ser uma condição que favorece os empresários, mas nada garante que eles voltem a investir por conta só desses dois aspectos. É preciso mais do que isso para que a economia volte realmente a crescer. Laércio, a própria aprovação desses projetos, dessas reformas trabalhista e previdenciária, elas precisam da política? Precisam, claro. Paula, é inadmissível, na verdade, fazer uma análise aprofundada do quadro político, do quadro nacional hoje que a gente tem no Brasil, se a gente não juntar economia e política, né? Quer dizer, primeiro é preciso entender que a crise econômica tem servido, desde o início do governo Dilma, como uma base importante para o fazer político no Brasil. Quer dizer, a crise econômica teve um papel no impeachment, quando mídia conservadora, setores do mercado importantes, da política também conservadores, utilizaram a crise econômica, que era mundial, não só nacional, para esvaziar o apoio político da então presidenta Dilma. Então a crise econômica teve uma serventia do ponto de vista de se estabilizar institucionalmente a origem política, a força política que a presidenta Dilma tinha, recém-eleita, né? E hoje ela serve para reforçar esse discurso da necessidade das reformas. Quer dizer, a economia, na verdade, tem sido uma base, a crise econômica tem sido a base do discurso para você fazer as mudanças de setores conservadores da política, do mercado e da mídia têm almejado aí nesses últimos 2 anos. Tem uma escritora americana chamada Naomi Klein que criou esse termo doutrina do choque, que ela diz o seguinte, com base inclusive em declarações do economista Milton Friedman, americano, que é o seguinte: às vezes é necessário que você tenha uma crise muito forte, essa crise pode ser causada por um desastre natural, por uma guerra ou por uma crise econômica ou política que permita que setores que não têm hegemonia do discurso popular possam, numa situação de crise, colocar em pauta agendas que normalmente não seriam aprovadas pela população. Uhum. Ela chama isso de doutrina do choque. Ela cita, por exemplo, o furacão Katrina em New Orleans, que quando você teve o furacão, destruiu a cidade, e foi aquela destruição da cidade que permitiu, quando houve a reforma da cidade, que se privatizasse todo o sistema de educação pública. Hoje é privatizado em New Orleans, porque o mercado privado entrou para colocar a cidade de pé, mas colocou a cidade de pé nos seus moldes, privatizando. É isso que está acontecendo no Brasil. Acho que a doutrina de choque da Naomi Klein cai como uma luva aqui para a gente entender a relação entre crise econômica, ou seja, entre economia, que gera uma nova arrumação política que permite, como está acontecendo no Brasil, que se aprovem pautas que não passaram pelo escrutínio popular em 2014. Pelo contrário, esse debate sobre redução de direitos ou expansão do Estado, né, a redução de direitos foi derrotada na eleição de 2014. E graças à vocalização dessa crise econômica é que se permitiu, como na doutrina de choque, que forças que perderam a eleição tomassem o poder e hoje colocassem na pauta brasileira uma agenda que foi derrotada em 2014. Temos aqui a participação do ouvinte Bruno Lira, que vai nessa direção. Como separar a economia da política, se é a política que, de certa forma, define os rumos da economia? Policarpo, e
esse governo Temer, qual é esse projeto de economia que, pelo que a gente está vendo aqui, o Laércio também está explicando, quer dizer, é outro projeto, não é o projeto eleito nas urnas, né? Mas é outro projeto. Que projeto econômico é esse? Veja, eu diria primeiro que política, ao contrário, eu concebo que, em geral, a economia é que define os rumos da política. Sim. E, portanto, é o que a gente está vivendo hoje, são propostas de reformas, ou o que alguns chamam de contra-reformas, que são retirada de direitos dos trabalhadores, mudança na Previdência e tal, que são de interesse de uma fração da sociedade, que é a fração capitalista, e que pressiona, essa fração capitalista pressiona o Congresso e as instituições para fazerem as reformas que eles querem. Então, qual é o projeto? É um projeto onde se abra mais espaço para o mercado atuar, retirando regulamentações do mercado de trabalho, diminuindo a contribuição do Estado para a Previdência e que, portanto, garanta uma maior sustentação das frações rentistas da sociedade junto com os capitais privados que investem na esfera produtiva. Junto com isso, tem uma outra coisa que já foi implementada, que foi a mudança na regra de operação do pré-sal, dando maior espaço para as empresas estrangeiras. Então, a ampliação do espaço do capital estrangeiro em alguns setores específicos e do capital em geral e um menor papel do Estado na economia, desregulando uma série de regras que foram sendo acumuladas durante décadas. Nós estamos discutindo qual a economia voltou a crescer na rádio universitária, a nossa rádio pública. Eu queria caminhar nessa... Fora da curva, jornalismo, crítica e diversidade. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute a economia voltou a crescer com o professor de economia da UFPE, João Policarpo Lima, e o jornalista Laércio Portela. Policarpo, e o que é que representa esse aumento de 1%, né, do PIB no primeiro trimestre? E, enfim, isso é sustentável ou vai se sustentar? Como é? Enfim, finalmente a economia voltou a crescer. Não dá para afirmar nada nesse sentido por hora, pelo menos. O crescimento do primeiro trimestre é um crescimento que foi baseado na produção agrícola, que cresceu mais de 13%. No caso, o agronegócio, a exportação. O agronegócio que cresceu, teve uma super safra e que também foi beneficiado por preços de commodities que tiveram uma certa melhoria nesse primeiro trimestre. Essa super safra, o agronegócio tem um peso na economia, mas não tão grande. Então, a economia só pode voltar a crescer efetivamente quando o setor serviços, quando o setor industrial realmente voltarem a crescer. Isso ainda não está confirmado, pelo menos, né? A gente tem indicações de que a indústria continua com um desempenho negativo e o setor serviços, nesse mesmo primeiro trimestre, teve um crescimento zero, não voltou a crescer e, portanto, nada garante que essa taxa de crescimento do primeiro trimestre seja confirmada nos próximos. Se for, é uma boa notícia, não dá para ser contra a retomada do crescimento, mas nada garante que isso volte a ocorrer. Eu queria chamar a atenção dos ouvintes, que embora a gente teve um aumento de 1% no PIB no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o último trimestre do ano passado, a taxa de desemprego continuou crescendo. Quer dizer, houve um aumento de 14,9% na taxa de desemprego nesse trimestre, o que significa que 14,2 milhões de brasileiros estão desempregados pela metodologia aí do IBGE na medição da atividade econômica. Então, assim, se você tem aí, de certa forma,
um pequeno movimento que pode dar margem a interpretações aí de que de alguma forma pode ser que a economia volte aos poucos, progressivamente, a crescer. Isso não repercutiu ainda na base do trabalho, quer dizer, né? Você tem um desemprego grande e tem outro indicador que eu estava pesquisando aqui, houve uma redução da taxa de investimento de 1,6%, né? Que é o motor da economia, né? É na taxa de investimento que a gente vai ver o comprometimento dos industriais, dos financistas, quer dizer, do capital, com o desenvolvimento, com a nova fase de desenvolvimento do país. Quer dizer, e os empresários continuam, apesar de falar que estão apostando no crescimento, continuam guardando dinheiro e guardando investimento. O investimento está caindo e o emprego aumentando. Aumentando. Desemprego. E isso não é contraditório com esse 1% de crescimento, quer dizer, porque o 1% de crescimento é principalmente resultado do crescimento do setor agrícola. E o setor agrícola a gente sabe que emprega muito pouco. Relativamente aos demais setores, ele emprega bem menos. Então, crescer no setor agrícola não garante retomada. O setor de serviços, eu acho, professor, que mais emprega, né? 80% da... que mais emprega. E não cresceu, né? Está estabilizado ali. Hoje tem um número que diz que de abril para março houve um crescimento de 1% do serviço. Isso pode parecer positivo, mas se a gente for comparar abril desse ano com abril do ano passado, é um recuo de 5,6%. É o maior recuo histórico aí, anualizado dado. Quer dizer, os números não podem ser conclusivos, né? Eu acho que o professor concorda que não tem como a gente dizer que a economia voltou a crescer sustentavelmente. Isso não é real, né? O investimento não retomou, o consumo não voltou a crescer, a não ser em casos assim, mais específicos. Como o caso pontual da Páscoa, né? Que houve um crescimento de 0,2% do comércio, mais em função desse momento da Páscoa, né? Os dados sobre o comércio estão mostrando um certo crescimento, mas que pontual. É mais pontual e mais dos supermercados e em alguns segmentos da economia. Se a gente vai para outros segmentos, como da produção industrial, de venda de imóveis, eletrodomésticos, esses segmentos não mostraram crescimento. Então, é uma coisa mais sazonal, por hora, pelo menos. Tem uma preocupação, viu, Paula? É que assim, esse número grande de desemprego, se você for ler a mídia nacional, primeiro assim, na mídia tem uma figura que não tem rosto, que ninguém conhece, mas que é o que mais fala nos jornais, que é o tal do mercado, né? Sim. E se você prestar atenção, se fala muito em aumento do PIB, serviços, muito, na verdade, na expectativa do empresariado, mas o desemprego é um assunto, do ponto de vista da economia, colocado em segundo plano. E, na verdade, considerando aquela teoria da doutrina do choque que eu tinha falado anteriormente, o desemprego é uma variável muito importante no mundo político. Porque, veja, todo o discurso que está sendo feito em relação à reforma da Previdência, especialmente a reforma trabalhista, tem como base o desemprego. Porque é a promessa de que, com as reformas, o Brasil vai voltar a crescer e o emprego vai ser retomado. Então, é até triste dizer isso, mas assim, há uma associação entre economia e política quando o alto nível de desemprego justifica uma agenda que não foi eleita nas urnas. Quer dizer, a reforma trabalhista como vindo salvar e garantir emprego. E veja como a gente sabe como a influência da mídia, da grande mídia, da cobertura na opinião pública, né? E aí, se você pegar a variável como se dá a cobertura da mídia, é muito nesse sentido de reforçar esse discurso de que o emprego só vai ser retomado com a reforma trabalhista. É no binômio o seguinte: o Estado gasta muito com o aposentado, então temos que diminuir as aposentadorias. E o setor privado gasta muito com o trabalhador, então temos que reduzir direitos do trabalhador, reduzir salários. Os benefícios. Benefícios e tudo mais. Ou seja, é uma conta muito difícil, muito pesada para o trabalhador. E repito, um projeto que não foi aprovado nas urnas em 2014. E que ele só está em pé hoje, ele só está politicamente viável, ele só é politicamente viável numa situação de crise econômica. Daí às vezes um certo anacronismo, uma certa contradição, que por um lado a mídia diz que está tendo aqui uma sinalização de melhoria, porque é preciso legitimar a agenda do impeachment. Ou seja, ficou prometido que a economia ia melhorar com a saída de Dilma. Então, de alguma forma, você tem que ir sinalizando, melhorou. Não está tão bem ainda, mas melhorou. Você está legitimando a agenda do impeachment. Por outro lado,
você ainda precisa fazer o discurso de que está ruim para poder garantir a aprovação das reformas. A pressão sobre o Congresso Nacional, um Congresso que está hoje com a base completamente comprometida aí nas investigações da Operação Lava Jato. Então você vê que toda essa aliança entre política e economia é muito forte, né? Sim. Não dá para a gente separar isso. É muito forte. E não dá para falar em crescimento econômico vigoroso, ainda também não dá para falar nisso. E com a perspectiva das eleições de 2018 sempre como um norte, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que quando a gente pensa na eleição de 2018, fica mais fácil entender por que porque setores do mercado, da mídia e da política estão apostando na queda do Temer. A gente, às vezes, não consegue entender muito por que isso está acontecendo, eles racharam, quer dizer, isso está muito relacionado com o sentido de que vai haver, já está acontecendo, mas está havendo um desgaste do Temer. E, primeiro, o Temer seria capaz ou não de implementar as reformas que o mercado quer. Essa é uma questão número 1. Outra coisa é o seguinte, é importante tirar o Temer do ponto de vista deles, dos conservadores, porque eles querem outra pessoa que dê mais segurança e que tenha mais apoio popular para conduzir o processo de 2018. A gente, quando vai analisar política e economia, não pode pensar apenas do ponto de vista da aprovação das reformas. Nós estamos às vésperas de uma eleição em 2018. Político, né? Há um jogo político e econômico muito intrincado e essa divisão em torno por exemplo, o PSDB está rachado em relação a apoio ou não a Temer. Isso não está relacionado, eles dizem que está relacionado com a agenda de privatização da Previdência e com o crescimento do Brasil. Isso está muito mais relacionado com as eleições de 2018. Garantir uma candidatura sustentável que mantenha a agenda das reformas. Eu acho que está muito mais associado a isso do que a questão atual mesmo da aprovação agora, imediata, no Congresso Nacional. O Policarpo, nessa conjuntura ainda tem a questão de que a PEC do teto dos gastos foi aprovada. Quer dizer, ainda tem esse freio aí, né, na economia. Ao contrário do que, né, se tenta dizer, a PEC dos gastos e as reformas, né, estariam criando condições para que a economia voltasse a crescer. O discurso é muito falacioso, mas esse é o discurso. Então, o que está sendo posto na prática por esse governo é um projeto que trava a possibilidade de retomada do crescimento na prática, porque quando você tem uma crise econômica, em geral, o que se faz ou que se espera que os governos façam são a adoção de medidas que a gente chama de contracíclicas. Então, se o ciclo econômico é de queda, é preciso que haja medidas que contrariem essa tendência. E seria o que, por exemplo? Para contrariar essa tendência, precisaria que o governo estimulasse o consumo e o investimento através de gastos ou de algumas coisas como maior liquidez na economia, injetar mais dinheiro, comprar títulos, resgatar títulos e jogar mais dinheiro. Uhum. Uma coisa vem sendo feita, que é baixar a taxa de juros, mas com muita lentidão, isso já podia ter sido feito com mais intensidade. E o lado dos investimentos, até agora não se viu medidas que permitissem a retomada dos investimentos. O que tem muito é promessa de liberar concessões, de que a retomada da confiança vai fazer os empresários investirem, mas o empresário não vai investir enquanto não tiver perspectiva de retorno desses investimentos. Enquanto isso não ocorrer, e para que isso seja mudado, é preciso que haja uma atuação anticíclica por parte do governo, que é o agente que tem condições de tirar a economia da crise, pelo menos de iniciar uma retomada. Não é o governo só que vai conseguir isso, mas é preciso que o governo crie medidas que estimulem os empresários a voltar a investir. A gente está chegando ao final do programa. Quero agradecer a participação de Carlos. Depois a gente faz um vídeo para responder a pergunta de Carlos, que agora não vai ter tempo. Mas, assim, e a sociedade? Qual é a parte, né, da população brasileira em todo esse contexto, né? Tem aí uma agenda de diretas, né, de eleições diretas.
tem uma agenda de reforma política, essa com menos força, mas enfim, também é uma agenda. O que é que pode, como é que a gente pode reverter essa situação, né? Pelo menos participar dessa correlação de forças? Antes eu queria lembrar uma cena que eu acho que é muito simbólica desse cruzamento entre economia e política. No momento mais agudo da crise que o Michel Temer estava vivendo, com as delações da JBS, vocês lembram que o ministro da Fazenda chegou a declarar que, independentemente da manutenção ou não do presidente, de quem fosse o presidente, ele continuaria ministro da Fazenda no cargo. Exato. E tocaria as reformas da Previdência e a reforma trabalhista. Ou seja, supostamente, bota aspas bem grande aqui, a economia dizendo assim, isso que o professor falou, quer dizer, a economia ditando a política. A economia, se a gente considerar que, se é que dá para fazer essa divisão tão clara assim, mas dizendo assim, ó, é a voz do mercado falando mais alto do que a voz da política, ou dizendo para a política, independentemente do que aconteça na política, a gente vai garantir a pauta econômica. Isso é muito simbólico, né? Eu me pergunto, em que país do mundo o ministro da Fazenda, que na verdade ele é nomeado pelo presidente da República, em que país o ministro da Fazenda poderia ter mais força e dar uma declaração desse tipo? Eu dou a resposta: no país onde o presidente não fosse legítimo, né? Só um presidente enfraquecido e não legitimado pelas urnas, poderia ser mais fraco, digamos assim, do ponto de vista político, do que o seu próprio ministro da Fazenda. Eu acho que, para terminar, Paulo, assim, para dar a palavra aqui ao professor, eu acho que a sociedade cabe continuar pressionando nas ruas, né? Quer dizer, existe um espaço de debate que é público, que é de argumentação, do discurso da argumentação. A gente precisa mostrar as questões, os problemas do discurso hegemônico, né? Ou da mídia ou do governo. É preciso mostrar os pontos frágeis desse discurso e se agregar. Quer dizer, eu acho que uma grande frente aí que agregue nas ruas, né? Pelas diretas A, eleições gerais, com vistas também ao pleito de 2018, quer dizer, que agregue para legitimar um projeto nas urnas. Veja, a democracia não significa que os projetos da esquerda vão estar sempre hegemônicos, mas assim, seja qual for o lado político que toque o projeto nacional, é preciso que esse projeto seja corroborado, assinado pelo eleitor nas urnas, né? Então acho que esse processo de discussão, de apontar as falhas do discurso hegemônico é muito importante para o fortalecimento, qualificação do debate e o fortalecimento da democracia no Brasil. Policarpo? Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa procurar fazer. A sociedade precisa acordar para essas falácias que são divulgadas, né, para esses projetos que são muito específicos e particulares, que não são da maioria da sociedade, e reagir a isso. Acho que é de forma organizada, reagir. Começa pela própria não aceitação desse discurso. Acho que a gente precisa desconfiar que esse discurso, no mínimo desconfiar que esse discurso é falacioso e não aceitar essas verdades, entre aspas, que são ditas como sendo definitivas, estabelecidas, etc. Acho que a partir daí a sociedade, entendendo que esse momento é muito crítico e precisa de uma maior participação, ir e tentar se manifestar, né, para defender cada um suas ideias e seus interesses. Acho que também tem os interesses individuais que estão em jogo aí. Eu acho até que já foi falado aqui num programa onde se discutiu a reforma trabalhista, Paula. Aí eu queria falar um pouquinho específico da cobertura da mídia, como ela é enviesada, né? E como ela também, às vezes, desqualifica esse debate, dá pouca pluralidade ao debate. No caso, por exemplo, da reforma trabalhista, foi feito um levantamento pelo Repórter Brasil, apontando, para você ter uma ideia, o Jornal da Record, 100% das matérias sobre a reforma trabalhista foram favoráveis à reforma. Ou seja, um veículo de comunicação adotou na integralidade o discurso do governo. No caso do Jornal Nacional, 77% das matérias que foram veiculadas sobre a reforma trabalhista eram a favor da reforma trabalhista. E normalmente, quando essas matérias saem, no caso, por exemplo, do Jornal o Globo, 88% a favor, no Estadão, 68%. A voz dissonante aqui foi a Folha de São Paulo, que teve uma maior parte das matérias, 68%, contrárias, com um tom mais contrário à reforma trabalhista. Mas isso mostra que quem está sendo ouvido pela grande mídia no Brasil
É um mercado, esse ser que não tem rosto, né? Os sindicatos são muito pouco ouvidos, né? As vozes dissonantes na academia, os professores, os pesquisadores que se opõem à reforma previdenciária, à reforma trabalhista, são muito pouco ouvidos pela grande mídia. E aqui eu estou vendendo um pouquinho o peixe da mídia independente. Quer dizer, é preciso buscar outros caminhos para a gente fazer essa discussão, qualificar melhor essa discussão, dando voz a atores que vocalizam outras demandas, tem outras abordagens para a pauta que um governo que não foi eleito nas urnas, está colocando hoje no Brasil. Isso tem tudo a ver com o que nessa semana nós estamos encerrando a primeira temporada do programa Fora da Curva, e sexta-feira, depois de amanhã, a pergunta é: o jornalismo é imparcial? Então tem tudo a ver com o nosso programa de encerramento, que vai ser um programa especial com horário estendido até 12h30. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a Policarpo, professor de Economia da UFPE, e ao jornalista Laércio Portela, nosso parceiro aqui no programa Fora da Curva. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, e nas redes sociais tivemos os alunos de jornalismo Milena Rodrigues, André Medeiros e Nath Cruz, e a professora Juliana Leitão, do campus de Caruaru. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação da UFPE, com apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitárias e do Departamento de Sociologia, em parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação Popular. Esta foi a edição do dia 14 de junho de 2017. Lembramos que, então, estamos encerrando essa primeira temporada nesta semana. Na sexta-feira vamos fazer, então, esse programa especial com a pergunta: o jornalismo é imparcial? E amanhã você fica com a reprise do programa Qual é o papel da religião na defesa de direitos?, com a apresentação de Eduarda Rocha. Este programa fica disponível na página do facebook.com, programa Fora da Curva, no nosso canal do YouTube e no Mixcloud. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.